O tema da aula de hoje é sobre diagrama de blocos e simplificação, ou redução de múltiplos sistemas. Então, é muito comum, em que nós tenhamos sistemas de controle extremamente complexos, sistemas onde eu tenho vários subsistemas de controle, vários subsistemas de comando. A gente pode representar um subsistema como uma função de transferência dentro de um bloquinho, onde eu tenho um sinal de entrada, e um sinal de saída. Ok? Então, a gente tem até um exemplo aqui, que é um ônibus espacial. Como existem vários sistemas de controle aqui, às vezes um sistema interfere, influencia em outro sistema. Então, como que a gente pode fazer uma representação de forma a gente conseguir visualizar essa correlação entre esses sistemas? Uma forma é fazendo a representação no formato de diagrama de blocos. Para isso, existem toda uma manipulação, uma álgebra que a gente utiliza para, às vezes, simplificar o sistema. Eu tenho um sistema, às vezes, muito grande, mas eu quero avaliar a relação entre dois sinais desse sistema. Então, tudo que está no meio desses dois sinais, eu posso simplificar. Isso pode facilitar as minhas análises. Então, olha só. Eu tenho aqui, no caso, os componentes básicos de um sistema linear invariante no tempo. Então, sempre que eu for representar um sistema linear no formato de diagrama de blocos, esses componentes sempre eles vão estar aparecendo, que são sinais, que são representados por setas, que é o sinal R de S, o sinal C de S. Eu tenho um sistema que pode ser representado e modelado por uma função G de S, onde eu tenho um sinal de entrada e um sinal de saída. Eu tenho aqui o meu somador, eu tenho um bloquinho onde eu estou somando esses três sinais, nesse exemplo aqui no caso, no R1 mais R2 menos R3, respeitando sempre os sinais. Eu tenho um ponto de multiplicação de sinal. Então, ou seja, eu tenho um sinal R de S aqui e eu multiplico ele para essas três saídas. Então, eu tenho um formato muito conhecido que é o formato em cascata ou em série, ou seja, quando eu tenho três funções aqui, uma em seguida da outra. Então, olha só, como que eu posso escrever um sinal de saída de um bloco, por exemplo, do bloco G1? Eu posso escrever como sinal que está entrando R de S vezes a função G1. Então, o sinal de saída aqui que eu estou chamando de X2 é G1 vezes R de S. Usando o mesmo raciocínio, como eu posso escrever o sinal de saída de G2? Eu posso escrever com o sinal que está entrando vezes a função G2. Quem que está entrando? G1 vezes R1. Multiplico por G2, é o sinal de saída desse bloquinho. Usando o mesmo raciocínio para o G3, eu tenho na saída G3, G2, G1 vezes R de S. Então, como é um formato alternativo para eu poder estar representando esse sistema acima aqui, esse sistema A? É o formato B. Vamos conferir para verificar se eles são realmente equivalentes. Como que eu posso escrever esse sinal de saída aqui, o C de S, que é o mesmo sinal desse daqui, C de S? Eu tenho a mesma entrada aqui e a mesma entrada aqui. Como que eu posso escrever aqui esse sinal no sistema B? É o produto do sinal R de S vezes a função interna aqui do bloco, que dá exatamente igual à minha saída aqui do sistema A. Então, eu posso dizer que eles são sistemas equivalentes. Uma coisa que é muito comum os alunos se confundirem, que a gente não pode confundir aqui, é que R de S é um sinal. E o que está dentro desse bloquinho aqui, sempre vai ser uma função matemática que vai representar algum componente do sistema. E sinal é algum elemento externo que está entrando no sistema. E eu vou ter um sinal que está saindo do sistema, minha saída, alguma variável que de interesse aqui, como resultado dessa equação modelada nesse bloquinho aqui. Então, eu dou uma entrada para essa função matemática e ela vai me gerar uma saída aqui, uma resposta.
Qual que é o formato em paralelo? Outro formato bem interessante, né? Então, como que eu posso identificar esse formato? Percebam que eu tenho a mesma entrada para esses 3 blocos, eu tenho as 3 saídas deles se juntando em um somador. Tá? Como que eu posso escrever o meu sinal de saída desse bloco? Vocês já sabem, o sinal que está entrando R vezes G1. Ok. Aqui vai ficar R vezes G2 e aqui R vezes G3. Eu vou somar todos esses sinais e na saída do meu somador aqui eu vou ter C de S, né? G1 mais G2 mais G3, né? Respeitando cada sinal. E tudo isso aqui multiplica por R. Eu coloquei o R em evidência aqui nesse caso. Tá? Eu posso fazer isso. Então, um formato equivalente para essa forma em paralelo é esse formato B aqui, ó, onde eu somo os bloquinhos aqui, ó, G1 mais G2 mais G3. Tá? Então, tá lá, G1 mais G2 mais G3. E o sinal que eu vou somar esses bloquinhos vai depender aqui, ó, do sinal desse somador. Tá bem? Então, como que eu posso escrever esse sinal de saída? É o sinal R que multiplica esse somatório aqui, ó, que dá exatamente igual a essa saída do sistema A. Então, eu posso dizer que esses dois sistemas eles são equivalentes. Um outro formato muito importante é o formato de malha fechada. Tá? Formato bem comum nos nossos sistemas de controle, né? Sistema de controle realimentado. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma entrada, um somador aqui, eu tenho uma saída, tem um sinal de realimentação aqui, ó. Esse H de S representa essa dinâmica da realimentação, dinâmica do sensor. E eu tenho no meu ramo direto aqui, ó, uma função G de S, que pode estar representando as dinâmicas, né, de controladores, de plantas, atuadores e etc. Tá? Então, uma forma de eu representar isso aqui de maneira simplificada é através dessa expressão. Como que a gente chega a essa expressão? Basta a gente extrair 2 equações desse sistema. Vamos extrair a primeira equação para uma equação da variável do erro. Tá? Uma relação entre esse erro E de S e a minha saída C. Tá? Então, eu posso escrever a minha saída C como E vezes G, certo? Então, eu tenho uma equação 1. Eu posso também escrever a minha variável E como esse sinal aqui, ó, R menos I mais o sinal que está subindo aqui, que é o produto do sinal C vezes H, certo? Então, E é R menos C vezes H. Equação 1, equação 2. Se eu substituir a equação 2, né, a variável E, na equação 1, e fizer algumas manipulações algébricas, eu consigo ter essa expressão aqui. Então, eu tenho a minha entrada, que é igual a esse termo aqui, né, G sobre 1 mais G vezes H, vezes o meu sinal de entrada R de S. Tá? Então, vamos conferir qual que é o sinal aqui de saída do C. C é igual ao sinal que está entrando R, vezes G sobre 1 mais menos GH de S. Ok? Lembrando o que é importante aqui, para vocês não se confundirem. Né? Se aqui, por exemplo, tiver um sinal negativo, tá? Aqui vai ser um sinal positivo, tá vendo? E se aqui for um sinal positivo, aqui vai ter que ser daí um sinal negativo, sempre com um sinal trocado, tá? Porque na manipulação algébrica que a gente vai fazer aqui, vai sempre trocar esse sinal. Tudo bem? Então, tá, a gente tem outras manipulações que a gente pode fazer, que é fazer a movimentação de alguns blocos. Por exemplo, olha só. Se eu tenho esse bloco aqui G e eu quero movimentar ele aqui para trás, ó, né? Beleza, eu posso pegar esse bloco e movimentar aqui para trás. Mas para eu poder fazer essa manipulação e não alterar os outros sinais, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir aqui um termo 1 sobre G e aqui também um termo 1 sobre G. Ó. Então, vamos conferir para ver se isso aqui é equivalente. Essa saída aqui, ó, é RG, essa saída é R e essa saída é R. Vamos ver para esse sistema aqui. Ó. A minha saída é RG, aqui é R, aqui é R. Então, quer dizer o quê? Esses sistemas são equivalentes. Eu posso fazer essa manipulação. Outra manipulação que eu posso fazer, essa aqui é um pouquinho mais fácil da gente ver, né? Eu posso pegar esse bloquinho G e movimentar ele para cá. Mas para isso eu preciso movimentar ele em todos esses ramos. Ó. Então, aí eu consigo manter as mesmas
saídas, ok? Então, eu posso dizer que esses aqui são sistemas equivalentes. Eu posso fazer essa movimentação de blocos, tá? Outras duas movimentações importantes. Essa primeira aqui, ó, eu posso pegar esse sinal G e jogar ele para o lado esquerdo desse meu somador. Só que se eu fizer isso, eu necessariamente também tenho que jogar ele aqui para baixo do meu sinal X aqui, ó, tá? Da mesma forma que nós estamos vendo aqui. Como que eu confiro se isso aqui é verdadeiro mesmo? Se eu posso fazer isso? Basta eu escrever o meu valor da minha saída aqui, ó. Quanto que é o meu valor da minha saída C de S aqui? É R menos I mais X que multiplica G, tá? Esse é o meu sinal C. Como que eu posso escrever o sinal C aqui do meu lado direito? É o quê? É R vezes G menos mais X vezes G. Se eu pegar aqui, ó, nessa expressão que eu obtive e colocar em evidência o G de S, vocês vão perceber que corresponde à mesma saída desse sistema à esquerda. Então, eu posso dizer que esses sistemas são equivalentes. Já para esse outro item aqui, ó, que também é muito importante, se eu tiver, por exemplo, um bloquinho G de S aqui à esquerda do meu somador e quiser jogar ele aqui para a direita, eu posso fazer isso. Porém, nesse ramo aqui X de S, eu preciso colocar um bloquinho aqui, onde eu tenho 1 sobre G de S. Tá? Então, se eu quiser movimentar esse bloquinho para cá, eu tenho que movimentar um bloquinho aqui, 1 sobre G de S, para eu não estragar essa saída final aqui, para eu não alterar. Por exemplo, qual que é o valor dessa saída aqui? Ó? R vezes G menos I mais X. Ok. E qual que é o valor dessa saída aqui? Ó? Até escrevi aqui para facilitar. Ó. Essa saída eu posso escrever R, né, mais positivo, né, menos I mais X vezes 1 sobre G, que está aqui, e todo esse sinal aqui que está entrando, que é essa diferença, multiplica por G. Ó. Ok, multiplica por G. Se eu multiplicar o G, os dois termos aqui, vai me sobrar RG menos mais X. Ou seja, igualzinho a saída que eu obtive no sistema esquerdo. Então, eu posso dizer que esses sistemas são equivalentes. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui utilizando essa movimentação, né? E mais uma outra regrinha aqui, que é dos sistemas em cascata. Então, isso aqui é um típico sistema de controle aqui, que a gente sempre vai estar se deparando com ele. Vamos supor que eu tenho um sinal de entrada, eu tenho uma função aqui que pode representar, por exemplo, um sensor ou um filtro, né? Logo na entrada aqui do meu sinal de entrada, né? Então, eu coloco aqui o meu comparador, vou ter um sinal de erro. Eu vou ter aqui o controlador, modelado pela uma dinâmica G2. Vou ter uma planta aqui, modelado pela uma função G3. Tem uma saída e eu tenho o meu ramo de realimentação aqui, né? Ó, representado por duas dinâmicas aqui. H1, né, do sensor, e da realimentação H2, mais uma outra dinâmica aqui. Tá? Então, de cara, o que a gente já pode fazer para poder simplificar esse sistema e transformar ele num único bloquinho? Tá? Ó, eu tenho dois sistemas em série. O que eu posso fazer com dois sistemas em cascata? Eu simplesmente torno esses dois em um bloquinho só com a multiplicação de G2 vezes G3. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Isso aqui pode se transformar num único bloco H2 vezes H1. E olha só, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso mover, por exemplo, esse bloquinho G1 aqui para a direita do somatório. Ó. Tá vendo o que a gente fez aqui? Ó? Mover ele para a direita do somatório. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu tenho que, nesse ramo que está subindo aqui, dividir por G. Né? Um bloquinho 1 sobre G. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vou mover o G1 aqui e aqui eu vou criar um outro bloquinho 1 sobre G1. Tá? Se esse G1 ele vai vir para cá, eu posso então fazer o produto dessas três funções. E aqui eu também posso fazer o produto desses três termos. Então, como que fica aqui, né? G1, G2, G3. Tá? E no ramo aqui de realimentação vai ficar H1, H2. Eu vou dividir aqui por G1. Que foi o termo que apareceu aqui, né? 1 sobre G1. Tá bom? Então, esse formato aqui a gente também já conhece, é um formato em malha fechada, que vocês já viram, né? Se eu utilizar a expressão da malha fechada, que expressão que é, né?
essa função dividida por 1 mais essa função vezes essa função aqui, com o sinal trocado, certo? Então, como resultado final, eu vou ter essa simplificação aqui, esse único bloco, tá? Então, eu tenho uma entrada R de S, que é a mesma entrada dessa, e vou ter uma saída C de S, que é a mesma saída. Então, olha só, eu posso representar tudo que está entre essa saída, essa entrada e essa saída, ou seja, toda essa configuração aqui eu posso representar por esse único bloco. Tá? Então, eu consigo simplificar bastante essa representação. Beleza? Então, tá um exemplo de aplicação aqui para vocês já. Vamos utilizar um exemplo 2 aqui. Tá? Nesse caso, a gente vai ter umas outras regrinhas aqui. Lembrando que não existe uma única forma de resolver esse exercício. Existem várias formas, né? Isso aqui é muito parecido, por exemplo, com um jogo de xadrez, onde você tem umas regras, você sabe a função de cada peça, e utilizando o raciocínio lógico, você vai desenvolvendo as jogadas lá. Então aqui também você vai desenvolvendo as jogadas, fazendo as simplificações devidas. Tá? Então é muito comum ter 2, 3, 4, várias formas de resolver o mesmo exercício. Tá? Então, qual que é o segredo para resolver esse exercício aqui? Ó? Eu posso fazer uma junção desses somatórios sem trazer nenhum prejuízo ao meu sistema. Tá? Então, se eu juntar esses 3 somadores aqui em um único somador, eu vou ter um sistema com essa característica aqui. Ó. Olha que interessante que ficou. Certo? Se vocês repararem aqui, ó, eu tenho a mesma entrada para esses 3 bloquinhos e os 3 estão culminando em um somador. Isso aqui é o que? É um formato cascata, ou melhor, não é cascata não, é em paralelo, tá? Aqui eu tenho um formato paralelo, aqui eu tenho um formato em cascata, tá? Mas aqui é em paralelo. O que eu faço com os bloquinhos quando eles estão em paralelo assim? Eu vou somando cada um deles, tá? Então eu somo cada um deles. Opa, professor, vamos lá. Ó, tá vendo que aqui tem um sinal de menos, pessoal? Tá vendo? Então, vamos dar uma analisada nos sinais aqui, ó. Ó, menos H1 mais H2 menos H3. Mas aqui, se vocês perceberem, está com sinais invertidos. Por quê? Porque eu mantive aqui na realimentação ó, o sinal negativo aqui. Se aqui fosse um sinal positivo, bastaria eu inverter os sinais aqui. E não teria nenhum problema. Tá? Então, posso fazer essas duas representações. Tá? Então, como que eu faço agora aqui para simplificar isso daqui? Olha só que interessante. Eu vou juntar esses termos aqui, né, num único termo aqui, com os somadores. Eu vou ter depois aqui um sistema equivalente aqui a um sistema em malha fechada, tá? Um sistema em malha fechada. Vou utilizar o formato de malha fechada e depois vou utilizar a cascata do G1, né, do G1 em série com esse equivalente que vai ficar aqui. Se eu fizer as manipulações algébricas necessárias, eu vou obter então essa resposta. Tá? Aconselho vocês a estarem pegando um papel, uma caneta e fazendo a conferência de cada um desses passos aqui, tá? Até chegarem nesse resultado. Ok? Vamos lá, um terceiro exemplo ainda para vocês irem se acostumando. Né? Tem um sistema aqui para a gente poder fazer a simplificação. Ó, de cara, eu posso olhar aqui ó, e analisar essa parte interna aqui. Ó. Isso aqui, o que é? Eu tenho 2 bloquinhos em cascata, em série, e tenho aqui ó, 2 bloquinhos em paralelo. Então, como que vai funcionar? Esses 2 em série vai ser S ao quadrado, e eu tenho em paralelo aqui 1 sobre S. Basta fazer, então, o que desse equivalente? Eu somar os dois, vai ficar S ao quadrado mais 1 sobre S. Tá? Só que se eu pegar S ao quadrado mais 1 sobre S e tirar o mínimo múltiplo comum, eu vou conseguir encontrar aqui, ó, S é igual, né? Quer dizer, S ao cubo mais 1 dividido por S. Isso aqui é o equivalente disso daqui, ó, de tudo isso daqui. Ok? Tá.
E agora, qual que é o outro passo que eu posso fazer para simplificar mais ainda isso daqui? Tem mais uma outra jogadinha. Se no exercício anterior a gente juntou, né, somadores em um único somador, aqui a gente vai fazer o contrário. Eu vou separar esse único somador em dois somadores. Então, como que fica isso? Posso separar dessa forma, sem ter nenhum tipo de prejuízo. Se eu fizer isso, né, o que eu vou conseguir resultar aqui no meio? Ó? Se vocês perceberem, está um pouquinho mais difícil de olhar aqui, mas isso aqui é um sistema, um formato em malha fechada. Tá? Aqui está um pouquinho diferente porque a alimentação está vindo por cima, não está vindo aqui por baixo, como a gente está acostumado a ver. Tá? Então eu vou aplicar aqui o formato de malha fechada aqui. Beleza? Então, se eu aplicar um malha fechada aqui, eu vou ter esse bloquinho equivalente. Tá? Aqui, então, eu tenho dois bloquinhos em série, que posso estar multiplicando os dois para gerar um único bloquinho. E vou ter mais um sistema no formato de malha fechada. Se eu também aplicar a fórmula do formato de malha fechada e fizer as devidas manipulações algébricas, a gente vai ter essa resposta final aqui. Tá? Então, esse sinal R de S é o mesmo sinal desse de entrada, esse C é o mesmo sinal aqui de saída. Tá? Então, tudo que está entre esses dois sinais eu posso representar de forma equivalente por essa expressão aqui, esse único bloquinho. Esse aqui é um exercício proposto para vocês fazerem, então vocês vão pegar um papel, uma caneta, vocês vão resolver na mão passo a passo, tá? Existem várias formas para resolver esse sistema, eu quero que vocês pensem, raciocinem, assim como num jogo de xadrez, conforme eu falei para vocês. Vocês estudem as regrinhas que podem ser feitas, tá? E vão tentando simplificar esse sistema, até que vocês consigam atingir um único bloco, com uma entrada R de S e uma saída C de S. Tá bom? Vocês façam isso numa folha de caderno, depois vocês vão digitalizar e vocês vão postar lá na atividade do Moodle.